Ei, gente, tudo bem? Agora a gente vai fazer a correção do próximo exercício que eu deixei aí no portal, que já tá no portal mesmo, tá? Então eu vou pegar agora e vou compartilhar lá a tela do portal com vocês para a gente corrigir, tudo bem? Olha só, esses exercícios todos são relacionados ao tema que a gente está falando, sobre os slides que eu já coloquei lá no portal para vocês acompanharem, tudo bem? Vamos lá então. Abrindo aqui a tela para vocês. Aí, tá? Olha só, gente, a gente tá aqui com a atividade que eu postei. Vocês vão me entregar ainda amanhã, mas eu vou postar esse vídeo depois fazendo a correção. Ó, então a número 1. Segundo os astrônomos, um corpo celeste é considerado planeta quando apresenta determinadas características. Quais são, tá? Então, para um corpo ser considerado planeta, ele tem que ser esférico, ele tem que ter uma órbita, ele não pode ter luz própria. Lembra que eu falei disso no slide, né? Ele não pode ter luz própria. E também ele tem que ter o que a gente chama de órbita livre. O que é ter uma órbita livre? Significa que não pode ter nenhum objeto tão significativo quanto ele girando ali nas proximidades dele. Então, por isso, por exemplo, Plutão deixou de ser planeta. Ele era tão pequeno, a gravidade dele era tão pequena que ele não conseguia limpar, a gente fala limpar o que tinha ali ao redor, aqueles outros astros, aqueles outros corpos que ficavam ali, tá? Então, para ser planeta, precisa ser esférico, não pode ter luz, tem que ter uma órbita ao redor de uma estrela, no caso aqui no nosso sistema solar seria o Sol, e não pode ter nenhum outro objeto significativo girando junto com você. Então, por isso que o Plutão, por exemplo, deixou de ser planeta. Número 2 aqui, ó. A Lua é o satélite natural da Terra. Que outros planetas no nosso sistema solar possuem satélites, tá? Existem vários planetas e a gente está falando aí de Marte. Acho que os únicos planetas que não têm Lua são os primeiros, né? Mercúrio e tal. Mas os outros, a maioria tem luas. Então, a gente está falando aí de Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos eles têm luas. Alguns têm várias luas, tá? A Terra só tem uma, mas tem planetas que têm 2, 3 luas. E alguns têm mais ainda, tá? Depois a gente pode falar sobre isso mais especificamente. Número 3. Além dos planetas e dos satélites, que outros corpos celestes fazem parte do sistema solar? A gente já falou um pouquinho, a gente ainda vai continuar falando sobre isso quando a gente tiver outra aula online, tá? O que seria? A gente tem os asteroides, o Sol, né? Primeiro, né? Sem ser os planetas, a gente tem o Sol, a gente tem asteroides, cometas, meteoroides, os próprios planetas anões, como o Plutão, tá aqui no nosso sistema. Basicamente, a gente tem esses astros aí, asteroides, cometas, meteoroides, planetas anões e o próprio Sol são astros que estão presentes aqui no nosso sistema solar. Tá, beleza. Número 3, então, era basicamente isso que vocês tinham que responder. Na número 4, da Terra, os asteroides só são vistos por telescópio. Em quais regiões do sistema solar encontram-se o cinturão de asteroides? Onde está? Entre as órbitas de Marte e Júpiter, tá? Entre as órbitas de Marte e Júpiter, eu já mostrei para vocês lá naquele simulador. E também já falei sobre isso nos nossos slides, né? Que é onde tem a maior região com asteroides. Ok, próxima aqui, ó, já está até marcada a resposta, mas vamos lá. Assinale a alternativa que indique apenas os planetas rochosos. A gente viu que existe uma classificação de planetas entre rochosos e gasosos. Os rochosos são aqueles que a gente chama, né? São feitos de terra, são feitos de rocha. Então, aqui a opção que teria só planetas rochosos seria Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os primeiros planetas do sistema.
Os últimos são a maioria gasosos, tá? Aqui, ó, o errado seria o Saturno nesse caso, né? Aqui a gente teria praticamente todos esses aqui são gasosos. Aqui a gente tem alguns gasosos no meio, né? Então, a resposta seria Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Se vocês olharem assim no slide, também estaria lá. Próximo, número 6. É o sexto planeta do Sistema Solar a partir do Sol, sendo o segundo maior planeta desse grupo. É conhecido por ser rodeado de anéis e classificados como um planeta gasoso ou joviano. Qual planeta é esse? Saturno, isso é muito facinho, né, gente? A gente tá cansado de saber os anéis de Saturno, é uma das coisas que mais são repetidas até no ensino fundamental, acho que vocês já viram isso. Então, a resposta aqui seria Saturno. Assinale a opção incorreta em reação ao conjunto de astros que formam o sistema solar. Tá? Ó, incorreta, né, gente? Então, olha, essa aqui eu vou até ler todas, porque... Deixa eu ver se assim, a luz melhora um pouquinho. Porque nesse caso aqui é bom a gente ver por que está errado, né? As estrelas possuem luz própria e iluminam os planetas e satélites. Isso aqui é verdade, né? A gente já viu que a estrela possui luz própria. A segunda opção. Os satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Exemplo de satélite natural, Lua. A gente viu que a Lua é um satélite, sim, mas ela não tem luz própria, né? A Lua, ela usa a luz do Sol para iluminar aqui os planetas, no caso, a nossa Lua, né? Iluminar a Terra à noite. Tá. Próximo, os planetas giram em torno do Sol. Exemplo de planetas. Mercúrio, Terra, Vênus e Urano. Ok, tá tudo certo, são planetas e eles giram em torno do Sol. Próximo, os planetas não têm luz própria. Exemplo de planetas, tananã, tananã. Tá correto também, esses aqui são exemplos de planetas e eles não têm luz própria, então a única correta seria essa opção aqui, ok? Próxima aí que a gente tem é número 8. Tá dizendo aqui, ó, sobre o sistema solar, assinale V para verdadeiro e F para falso, tá? Os dois planetas vizinhos da Terra são Marte e Júpiter. Falso, né, gente? Quais são os planetas? Marte e na nossa frente a gente tem qual o outro planeta? A gente tem o planeta quentão, né? O planeta quentão, porque Mercúrio, Vênus, Vênus e Terra, né? Então é isso. O Sol compõe a maior parte da matéria do seu sistema e realiza um movimento de rotação. A gente já sabe que isso é correto, né? Então, verdadeiro. O maior planeta do sistema solar é o Júpiter, isso é verdadeiro também. A Lua terrestre é o único satélite natural do sistema solar. Falso, né? A gente acabou de responder ali atrás que existem luas em quase todos os outros planetas, exceto Mercúrio e Vênus. Plutão, em 2006, foi rebaixado para a categoria de planeta anão apenas por ser muito pequeno. Ser pequeno foi uma condição, mas não é a única. Qual é o fato que deixou ele ser planeta anão? Só complementando aqui, que eu já falei isso lá na resposta da número 1. Ele era pequeno e a gravidade era tão baixa que, além disso, vários astros orbitavam e giravam junto com ele, outros corpos celestes, né? Não é astro, né? Corpo. Então, a gente agora considera que para ser planeta tem que ter uma órbita livre, ou seja, não pode ter outro corpo significativo resistindo ao mesmo tempo, tá? Tá, próximo aqui. O sistema solar é composto por 8 planetas, 4 deles rochosos e 4 gasosos. Isso é correto, a gente já viu também, está anotado lá no nosso slide. Apenas o planeta Terra apresenta água em seu estado líquido em todo o sistema solar. A Terra é um que tem maior quantidade de água líquida, mas não é só a Terra que tem, outros planetas têm, mas
além de água líquida, tem outras condições que fazem os planetas serem próprios para a gente sobreviver, né? Mas existem outros planetas que têm água em estado líquido. Em alguma condição, às vezes, bem específica, em menores quantidades. Todos os planetas do sistema solar realizam movimento de translação. Sim. Translação? Sim. Ok. Isso é correto, tá? A número 8. Qual o planeta mais quente do sistema solar? A gente viu que o planeta mais quente do sistema solar é o planeta Vênus. Por que que é? Porque, como a gente viu, o primeiro planeta aí seria o Mercúrio. Só que ele não tem uma atmosfera muito forte. Então, ele fica muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então, ele não é o mais quente. O mais quente, inclusive em temperatura, mesmo durante o dia, seria Vênus, porque ele tem uma atmosfera muito forte e isso faz com que essa atmosfera retenha o calor durante todo o tempo. Então, é o planeta mais quente do sistema solar, porque tem uma atmosfera muito forte e retém muito calor, tá? Então, era isso. Muito obrigada. A gente termina essa correção também. Um abraço para todo mundo. Tchauzinho.